Vamos conferir o tempo para esta manhã de quinta-feira do Hora 1. Vamos saber do tempo como que fica na sua região, hoje dia 28 de novembro de 2024. Bora pro vídeo. Antes da gente falar do tempo, deixa eu dar um bom dia. Bom dia, Marcelo. Você tá boa? Tô bem, e você? Tudo jóia. Você separou um troco pra comprar na Black Friday? Olha, a gente acaba comprando uma coisa ou outra, né? A gente usa o dinheiro que tem e vai tentando se virar. Queria comprar muito mais. Bom, Thaís, vamos saber como é que fica o tempo, então, nesta quinta-feira, né? Marcelo, tem previsão de muita chuva para o sul do país e bastante calor aqui no sudeste, com quase 40 graus no Rio de Janeiro, viu, gente? Uma alta pressão, antes disso, um bom dia para você, prazer sempre ter a sua companhia. Tem uma alta pressão que está sobre o sudeste e tem deixado o tempo seco e muito quente por aqui, vocês têm sentido, não só no Rio, mas também aqui em São Paulo, Minas Gerais, São Paulo e BH com temperaturas parecidas com Cuiabá hoje, viu? Mas hoje de tarde para noite, essa alta pressão ela vai ser empurrada por ventos mais altos e tende a voltar a chover no estado de São Paulo. A gente abre a janela aqui da capital paulista para vocês, depois de mais um dia de bastante calor hoje, com previsão de 35 graus, bem acima da média para o mês, tende a ter pancadas mais fortes por causa da chegada de uma frente fria e encontrando com esse calor, portanto, num ponto ou outro da cidade, a gente pode ter problema, então prestem bastante atenção, viu? Apesar disso, antes dessa chuva chegar, a umidade cai bem, com 35%, então bebam bastante água. Em Salvador, o tempo ainda preocupa muito, te mostro aqui os alertas do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Esses são os alertas mais recentes, atualizados às 2 horas da madrugada, e mostra que toda a cidade de Salvador com risco muito alto para deslizamento e risco alto para alagamento. Esses riscos são mais moderados aqui na região metropolitana, Santo Amaro, Simão Filho, Lauro de Freitas, e chega a ser alto em Lauro de Freitas para alagamentos, então bastante atenção. Isso porque a gente já choveu, como vocês viram na reportagem, 3 vezes o esperado para o mês de novembro. É uma chuva aí que não vinha desde 1963, há 61 anos. Hoje, previsão de chuva moderada a forte. Acho que a gente consegue mostrar Salvador aqui na tela para vocês. Agora sim, a gente consegue trazer. Nas últimas 24 horas, essa chuva aí de quase 300 milímetros, mais de 300 milímetros no mês, veio de 130 milímetros num único dia. É muita coisa. Hoje tem risco de chover de maneira moderada a forte, pode apertar em alguns momentos, por isso o solo que está bastante encharcado tem risco aí de deslizar mais uma vez. O alerta de temporais hoje, ele está concentrado aqui na região sul do país, do centro do Rio Grande do Sul até o Paraná. É onde tem grandes acumulados que podem ultrapassar os 50 milímetros, e principalmente nas áreas mais a oeste desses estados, com ventos que podem chegar a 80 quilômetros por hora e num ponto ou outro, condição de granizo pontual. Porto Alegre está fora do vermelho, mas a gente não descarta uma chuva que pode vir forte a qualquer hora também, viu, gente? Estes aqui são sistemas que atuam nesta quinta-feira. Tem uma baixa pressão aqui pertinho desses 2 sistemas amarelo e vermelho que continua contribuindo para as chuvas. Esse cavado em amarelo que vocês veem são ventos mais altos que a baixa pressão, vai empurrar a alta aqui no sudeste e ajuda a trazer esse tempo mais nebuloso para os 3 estados e aquele calor e umidade que continua vindo da região norte. Ali na região de Salvador, aquela frente fria que estava estacionada desde o fim de semana, ela já foi embora, mas a gente ainda hoje tem umidade sendo canalizada para lá, então bastante atenção. A frente fria que se forma aqui no sul, ela vai avançar, vai cruzar o litoral do sudeste de hoje à tarde para a noite, por isso tende a ter chuva aqui, como eu mencionei para vocês, em São Paulo. Vamos para Chapecó, gente, onde já está chovendo agora de madrugada. Você vê, olha, Marcelo. Chuva forte, hein, Thaís? Exato. São aqueles sistemas que a gente mostrou, né? Hoje máxima de 25 graus para você que está em Chapecó e o temporal tende a ser mais forte na manhã e na tarde de hoje, então atenção. Condição parecida com Curitiba, que você vê aí na sua tela, máxima de 29 graus. Acho que agora não está chovendo, né, Marcelo? Não, Curitiba está sem chuva agora. Exato. E essa chuva pode apertar ao longo do dia. O tempo fica bastante fechado, máxima de 29 graus. Portanto, um dia abafado lá. Ou seja, calor,
que potencializa, portanto, essas instabilidades. É uma temperatura ainda mais alta do que a média para o mês, porque a gente tende a estar mais com cara de verão agora e menos com cara de primavera. Estamos bem próximos do solstício de verão, né? Exatamente. Quando o sol brilha forte para valer, né? Exato. Vamos ver Salvador, como é que está a condição por lá. A gente viu toda essa situação da chuva, a gente ainda tem algumas nuvens por lá, hoje máxima de 30 graus e, portanto, aquela umidade que chega ainda pode trazer uma chuva que em alguns pontos pode vir forte, viu, gente? De hoje para amanhã a chuva tende a diminuir, Marcelo. Então a gente deve ter uma sexta e um fim de semana com um tempo um pouco mais seco, né? O que ajuda até nos resgates, a gente fica na torcida por lá. E como? Mais uma câmera de Brasília, que hoje tem máxima de 29 graus, não está na rota dos temporais, mas pode ter pancadas fortes porque está bastante quente e vocês viram que tem muita umidade circulando pelo país. Máxima, portanto, de 29. De Brasília, quero chamar Recife, que hoje tem máxima de 30 graus. Olha, já clareou por lá, gente. Já clareou, dia lindo por lá, um bom dia para você. A nossa Veneza brasileira, né? Maravilhosa. Hoje pode ter chuva no Recife, mas é uma chuva fraca, que deve vir principalmente de manhã, aquela chuvinha que costuma ter na faixa leste ali do Nordeste. E para fechar essa nossa rodada de câmeras, quero trazer Aracaju para vocês, que tem a mesma condição do Recife e esse sol meio rosa, lindo, pra gente poder amanhecer bem, máxima de 30 para lá também, Marcelo. Roberto Kovalik aqui já estaria dizendo, que dia iluminado! Exato, lindíssimo, né? Thaís, fechamos essa rodada? Fechamos, Então tá bom, vou trazer mais detalhes da previsão do tempo e com destaques importantes aí para Salvador, né, Thaís? Exato, Marcelo. Alerta, então, ainda para o risco muito alto de deslizamentos e risco alto, inclusive, para alagamentos, principalmente ali na capital e em algumas cidades da região metropolitana também, viu, gente? Olha, a gente traz, portanto, essa informação para vocês porque já choveu bastante nos últimos dias, cerca de 130 milímetros nas últimas 24 horas, apesar da chuva que tende a diminuir de hoje para amanhã ali na região de Salvador. As regiões hoje que estão na rota dos temporais são os 3 estados do sul, que incluem Curitiba e também Florianópolis, gente. Máxima de 29 graus para hoje. Você vê que o tempo está bastante fechado, portanto, temporais para lá. No Sudeste, faz muito calor ainda. São Paulo ontem teve a maior temperatura desde o dia 2 de outubro. Fez 34,6 graus, com umidade a 24%. A gente tem uma alta pressão que está aqui sobre o Sudeste, trazendo hoje a mesma previsão de 35% e aí 26% de umidade. Só que da tarde para a noite, essas instabilidades elas devem entrar aqui na capital paulista, também no interior do estado, e encontrando uma atmosfera mais quente, gente, há risco de temporais isolados hoje para a capital paulista, então atenção. O calor, ele se mantém presente, mas depois de dias bastante secos, principalmente por aqui, a chuva tende a voltar com a chegada dessa frente fria que vem do sul, formando temporais isolados. Você vê que todo o estado de São Paulo, principalmente ali a parte centro-sul do estado, tem previsão de temporais, incluindo Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aqui te trago as capitais que têm chance de pancada isolada por conta do calor. Você tem Palmas, Porto Velho, Rio Branco com 31 e 30 graus, Manaus com 33 e 36 em Boa Vista, onde pode chover. BH fica quase tão quente quanto Manaus e Boa Vista, com 34 graus, 6 a mais que o normal para a época, só que aqui sem chuva. É o que ocorre também no Rio de Janeiro, que a gente mostra imagens para vocês agora. Hoje máxima de 38 graus para a capital carioca, 8 graus acima da média. É comum para a época, gente, porque a gente está se aproximando do verão, faltam aí poucas semanas para a gente chegar lá e essa temperatura tende a diminuir só amanhã com a chegada da chuva para o Rio de Janeiro. Para fechar, quero trazer Belo Horizonte, que a gente mostrou aí. Aí a gente tem a Lagoa da Pampulha, esse dia bastante quente, com 34 graus, para o pessoal se hidratar bastante, porque a umidade está bem ruim. E vamos tentar só dar mais uma, Santa Maria, aquela imagem linda que você mostrou, Marcelo? Linda, né? Cadê? Vamos ver se a gente consegue ver. Olha, nossa, que céu maravilhoso. Hoje máxima de 27, Santa Maria ali na região central do Rio Grande do Sul, com previsão de bastante chuva, está na rota dos temporais, Marcelo. Muito bem, Thaís. Thaís Luquezzi já de volta com o nosso resumão do dia, Thaís. Marcelo, a gente já está há cerca de 3 semanas do início do verão, viu, gente?
Por isso, a gente já vai se aproximando de dias mais quentes, mesmo onde chove, como em Curitiba, por exemplo, onde hoje tem previsão de temporal e mesmo assim faz 29 graus para lá. Esse risco de chuva forte vem desde todo o Paraná e inclui também o estado de Santa Catarina até o centro do Rio Grande do Sul. Aqui você vê no mapa toda essa área em azul mais escuro, que é onde o sol não aparece. Porto Alegre está aqui, mas a gente não descarta uma pancada de chuva pontualmente mais forte, apesar de não estar na rota efetiva dos temporais. Porto Alegre máxima de 27 graus, como mencionei para vocês, calor. Acho que a gente tem imagem de Porto Alegre para mostrar para vocês agora como é que está começando o dia. Vai ser um dia bastante fechado para lá, assim como nas outras cidades do sul do país, e essa chuva pode apertar ao longo do dia, então bastante atenção. Voltando aqui para o nosso mapa, a gente tem em verde escuro e verde claro, sol aparecendo, chances de pancadas de chuva, que inclui São Paulo, como vocês veem, que deve vir uma chuva da tarde para a noite, depois do calorão que faz hoje. O tempo fica firme nessa pontinha do Vale do Paraíba, chegando até o Amapá, onde está em amarelo. E será um dia aqui que a gente mostra para vocês. Nos próximos dias vai ter bastante chuva circulando pelo país, que é o que a gente mostra nesse mapa. A gente tem ainda essa baixa pressão, bem nessa faixa oeste do país, ajudando a canalizar a umidade e o calor. Uma alta pressão no mar que ajuda a mandar a umidade para essa região. Por isso você vê que desde o centro-oeste até o sul do país, a chuva aperta nos próximos dias, incluindo essa faixa mais centro-oeste do Rio Grande do Sul. Veja o que acontece em São Paulo e Campo Grande. São Paulo, hoje deve chover, amanhã ainda mais, com 25 milímetros, ainda assim faz calor, de 30 a 28 graus nos próximos dias. Continua chovendo sábado e domingo e na segunda-feira, aquelas pancadas mesmo com cara de verão. Aqui a gente tem Campo Grande, com previsão de 30 e 32 graus, volta a chover, assim como em São Paulo, amanhã com 25 milímetros e continua chovendo até segunda-feira. Já em Salvador, a chuva vai parar no fim de semana, gente. Amanhã ainda sobra um pouco, 10 milímetros, mas você vê que de sábado para segunda, zera. Portanto, o tempo tende a ficar mais firme. Em Porto Alegre, vai continuar chovendo na casa dos 15 milímetros de amanhã, só que pouco. E aí, na segunda, a chuva volta com mais intensidade, com chance de temporal. Por isso, a temperatura que chega aos 31 no domingo cai de volta para 26 na segunda-feira. Imagens aqui de São Paulo, que antes da chegada, portanto, dessa chance de temporal, hoje 35 graus como ontem, bastante acima da média, que é de 27 para essa época, e a umidade cai também para 35%, e depois tem a chance de temporal da tarde para a noite. Para fechar, Recife, a faixa leste ali do Nordeste, mais acima de Salvador, tem chance de chuva fraca com máxima de 30 graus para hoje, viu, Marcelo? Thaís, eu fiquei chocado em ver o termômetro de São Paulo, o reloginho ali com 26 graus. Já agora de manhã. Não são nem 6 horas da manhã. Exato. Impressionante.